vai terminar muito bem, não é, queridos ouvintes? Jean, Euri, meus colegas aqui dentro da rádio, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda você ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic e mais um sábado tenho a alegria e a honra de acompanhar vocês aqui, né? Ser a companhia, aliás, de vocês aqui nesse fim de tarde, no ambiente onde vocês estiverem. Eu convido vocês a terminar essa tarde com mais um dia de reflexão, com mais uma possibilidade de caminho para a gente abrir um pouquinho mais a mente, aliviar um pouquinho mais o coração das tensões e dos anseios. Vamos nos permitir nos conhecer mais e conhecer a história de outras pessoas através do Portal da Cura. Nesta tarde, eu convido vocês para acompanhar essa conversa super gostosa. Tenho certeza que vai ser muito agradável com o meu professor daquela pós que eu comento de vez em quando, de base de saúde integrativa no Einstein. Ele é psicólogo, psicanalista, ele é especialista na área hospitalar e oncologia. Eu vou contar um pouquinho mais da história dele já já. E o convite dessa tarde com ele é falar um pouquinho mais sobre a compreensão e a abordagem sobre o sofrimento. Então vamos entender um pouquinho mais quais são os motivos, né, como que surge e como a gente alimenta esse estado de sofrimento para a gente, quem sabe, suavizar um pouquinho o nosso caminho. Seja você na posição de cuidador, seja você na pessoa que está sendo cuidada, mas eu acho que tem conceitos que é importante a gente conhecer simplesmente para a gente poder viver melhor e nos preparar até mesmo, quem sabe, para um momento que for preciso a gente mudar a nossa postura. Se estamos vivos, estamos respirando, algum motivo tem para estarmos aqui. Então, se você está com a saúde plena, aproveita para ouvir e conhecer um pouco mais. Se você precisa do nosso carinho, nosso aconchego, você é muito mais bem-vindo. Escute aqui conosco, participe online e depois acesse os nossos canais no Instagram, no Facebook e no YouTube, mandando suas perguntas, sugestões ou até mesmo pedido, né, de ajuda e orientação. A gente está sempre disposto aqui para acompanhar vocês. Então, anote já todos esses canais e eu espero que vocês nos acompanhem até 6 horas da tarde para curtir um pouquinho e aprender um pouquinho mais com o professor Marcos Vinícius Neto, ok? Então tá, meu WhatsApp é 011, porque falamos de São Paulo, o telefone é 95595-5465, 95595-5465, ou no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde você vai conseguir acessar esse vídeo e das entrevistas anteriores, é Paty Kovacic. Paty é o jeitinho que vocês sabem, que vocês me chamam, e Kovacic é K-O-V-A-C-S-I-K. Aí aqui eu deixo o convite para aqueles que ainda não conheceram ou não acessaram a nossa ONG do coração, aquela ONG que cuida dos pacientes com câncer de forma gratuita, natural, aí algumas décadas na estrada, é a Associação Estevão e Maria Kovacic. Então o site da associação é aemk.org.br. Ela é o grande motivo do nosso encontro, ela que nos faz aqui completar 2 anos de caminhada nesse programa maravilhoso, e vocês que seguem nutrindo toda a nossa motivação e todo o nosso desejo de evoluir e melhorar através aqui das ondas da Vibe Mundial. Então sigam conectados conosco e vamos aproveitar esse bate-papo aqui do bem e do conhecimento com o meu querido professor, Marcos Vinícius Neto. Então já dou as boas-vindas a você. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado de pronto, né, o convite, apesar que a gente teve aí que negociar e demorou algumas semanas, mas desde a primeira vez você foi muito querido e muito positivo em aceitar o desafio, e sempre é muito especial. O tempo de vida, ele é muito divino, né? Uhum. Ele é muito sagrado, e hoje você dedica a nós, a mim, ao Portal da Cura, a Vibe e os nossos ouvintes aí 1h30 desse dia tão único, né, que é o final de semana. Então, muito obrigada pelo carinho e seja bem-vinda por mim e pelos nossos ouvintes. Patrícia, eu te agradeço muito o convite, né? Vou te dizer que estou muito entusiasmado de estar aqui, porque afinal de contas eu acho que esse programa é uma iniciativa muito importante, né? Uma iniciativa muito corajosa, né? Que é falar de temas tão difíceis, né? E levar informação de qualidade para pessoas que muitas vezes estão passando por um momento de muita fragilidade, né? Então é um projeto aí
muito, muito importante e fico muito entusiasmado de estar aqui. Eu que te agradeço o convite. Nossa, Tá? já comecei emocionado ouvindo isso aqui o programa. Agradeço suas palavras e é interessante, né? Eu brinquei aqui no começo do programa, já que estamos vivos respirando, vamos aproveitar para entender por que estamos aqui e aprender. Minha vida é curta, né? Ainda sou jovem, né? Ouvintes, não é, Uri? Ainda estou aqui no meu auge dos 36 anos, mas dentro da enfermagem, dentro das práticas integrativas, eu pude acompanhar muitas histórias, né? De vida, principalmente dentro do câncer, mas em muitos caminhos distintos, desde os meus 16, 17 anos. E mesmo assim, é gostoso quando eu posso sentar na posição de aluno e te ouvir. E a sua aula dentro do Einstein, que foi um despertar para mim, foi o que motivou esse nosso encontro de hoje. Ali, você falava especificamente sobre a abordagem, até coloquei aqui, do sofrimento psíquico na oncologia. Mas você veio trazendo reflexões, primeiro, né, o porquê do sofrimento, né? Porque parte do sofrimento, a gente suspeita, mas na aula ficou claro. Então, a aula é basicamente para a gente, parece que é para acordar e para se cuidar. Parte do sofrimento, ele tem um motivo para existir, ou para iniciar uma dúvida, uma dor, uma doença, no caso que a gente está falando. Mas grande parte do sofrimento em si é a nossa cabeça que cria. Então, poderia falar um pouco mais, mas não vou roubar o seu tempo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, como que surge, né, como que a dor, né, se transforma no surgimento, como surge esse processo de surgimento e por que no final das contas, a gente está alimentando o sofrimento. Eu lembro que no começo da aula, inclusive, você começava perguntando por que a gente procura um hospital, se não me engano. Acho que era essa frase, né? Ou por que a gente vai para o hospital. Ou, não sei se foi uma pergunta da minha cabeça ou sua, por que a gente demora tanto para procurar uma ajuda e um hospital? Tô errado? Aprendi alguma coisa? Sim, tô feliz que você tá aí citando a aula toda, tô feliz. Mas e aí, por que a gente faz isso conosco, hein, professor? Acho que assim, quando a gente vai falar de sofrimento, e aí assim, eu vou focar minha fala aqui naquilo que diz respeito ao sofrimento do paciente oncológico, isso, né? Porque falar de sofrimento, a gente poderia ficar aqui 2 dias falando sobre isso, né? Mas quando a gente fala do paciente oncológico, é muito importante que a gente saiba, né, que estamos falando de alguém que foi acometido por uma doença, né, que no estado de São Paulo é a maior causadora de mortes, mais do que as doenças cardiovasculares, né? É importante. Então, assim, por mais que exista, claro, um avanço muito grande técnico-científico na área da cancerologia clínica, né, que é essa área que cuida, né, de desenvolver novas medicações, de desenvolver novos tratamentos, novas abordagens cirúrgicas, apesar de haver muito avanço nessa área, o câncer ainda é a doença que mais mata no estado de São Paulo, né? Então, se deparar com a notícia, né, de que se tem uma doença oncológica, isso por si só já pode ser gerador de sofrimento, né? Porque quando a gente recebe um nome para aquilo que faz a gente sofrer, né? Isso é muito importante, né? A nomeação é algo que está presente na nossa vida desde muito cedo, né? Então, você foi nomeada Patrícia, né? Se eu for perguntar para você por que você se chama Patrícia, você tem alguma história para me contar? Olha, alguma coisa sobre princesa ou nobreza. Ótimo. Foram algumas tentativas em gestação de ter uma menina. Então, meus irmãos vão se morder de ciúmes agora, mas cheguei por último, mas cheguei. Mas também é basicamente isso. Então, mas para você ver que você tem várias Patrícias no mundo, né? Mas o seu nome, ele tem um significado simbólico que é único, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando alguém escuta um diagnóstico, quando o médico diz para alguém, você tem câncer, né? Essa pessoa, ela não vai escutar o que o médico está dizendo, porque o que o médico está dizendo para ela é, olha, você tem uma doença que é causada pelo crescimento acelerado e desenfreado das células, que no seu caso está no pâncreas. Isso significa que você tem um câncer de pâncreas, né? Essa pessoa não vai escutar isso, né? O que ela vai escutar? Não sabemos,
Né? Por quê? Porque todo ato de nomeação, ele é ao mesmo tempo a circunscrição de um campo simbólico. Então, se a gente pegar, por exemplo, que eu acho que é um exemplo que eu até dei lá na aula para vocês, se a gente pegar, por exemplo, o diagnóstico de HIV, que era dado no início da década de 80, e o diagnóstico de HIV que é dado hoje, se a gente fosse perguntar se é o mesmo diagnóstico, é e não é ao mesmo tempo, né? Sim. É porque é a mesma doença, mas não é porque o campo simbólico que esse nome circunscreve, esse nome HIV circunscreve, é diferente. Né? É diferente por quê? Porque esse campo simbólico ele vai ser composto pelo imaginário cultural, né, com relação à doença. Então, se antes, né, se falava de câncer gay, por exemplo, hoje a gente não fala mais de grupo de risco, a gente fala de comportamento de risco. E isso está para todos. Sim, né? sim. Então, não há mais essa exclusividade de atrelar o HIV à homossexualidade. Uhum. Né? Então, isso por si só já modifica o campo simbólico que esse nome HIV circunscreve. Uhum. Né? Mas junto com esse imaginário social e cultural, também compõe o campo simbólico que esse nome circunscreve as experiências de vida de cada um. Né? Sim. Então, isso significa dizer Importante, né? que a gente nunca sabe o que esse nome câncer significa para aquele que escuta, a não ser que a gente queira saber, né? E para nós profissionais de saúde, estou falando nós porque você é enfermeira também, para nós profissionais de saúde é muito importante que a gente saiba, né, que a palavra câncer, ela tem um significado para o saber médico, mas que ela também tem um significado para aquele que recebe esse diagnóstico. E que muitas vezes esse significado vai, inclusive, determinar a maneira como essa pessoa vai levar o tratamento dela. Sim, com certeza. Né? Então, acho que a primeira coisa quando a gente fala de sofrimento atrelado, né, ou sofrimento na oncologia, é a gente saber, né, que quando a gente fala, por exemplo, do diagnóstico, já de saída, precisamos estar avisados de que aquele paciente não está escutando o que o médico está dizendo. Né? Ele está escutando, na verdade, aquilo que essa palavra representa para ele. E é fundamental que a gente queira saber. Né? Então, essa é um primeiro passo para você poder abordar o sofrimento. Sim, né? Sim. Compreender, então, qual é o significado daquela origem da dor. Então, aqui a gente fala de câncer. E você perfeitamente colocou o exemplo do HIV, que dá para a gente imaginar e enxergar essa diferença, né, na sociedade. Mas, então, o primeiro passo, professor, é entender qual o significado daquela notícia especificamente para a pessoa que recebe. Né? E antes disso, né, porque assim, eu trabalho na área hospitalar, então vou falar um pouco da minha experiência. Antes do diagnóstico, existe, como você bem lembrou, a entrada no hospital. Né? O simples fato de se ir para o hospital, isso pode ter alguns efeitos simbólicos geradores de sofrimento. Né? Efeitos como? Por exemplo, você ir para o hospital é você se deparar com algo que a gente não gosta muito, que é a nossa dependência do outro, né? Por quê? Boa. Porque quando a gente... E isso está colocado para a gente desde muito cedo, nas nossas relações primordiais, né? Nas nossas relações parentais, né? Então, quando um bebê chora, por exemplo, não dá para saber por que ele está chorando. Você vai tentando adivinhar, né? Você vai ali tentando, de alguma forma, pensar se aquele choro é um choro de dor, se aquele choro é um choro de fome, né? Então, a criança, ela não sabe por que ela está chorando. Ela não sabe, bom, vou chorar porque estou com fome. Ela chora porque ela sente um desconforto. Exato. E a gente que vai nomear esse desconforto, né? Só que assim, imagina o quanto de angústia que é mobilizado nessa criança que sente algo no corpo dela, não sabe o que é e depende de que alguém nomeie. A gente não sabe porque a gente esqueceu. O nosso psiquismo ele é muito sábio nesse sentido. Esse é um sofrimento que a gente recalcou. Esse desamparo de você se ver numa situação completamente subjugado e submetido ao desejo do outro é algo muito angustiante. Né? Então, isso a gente esqueceu. Mas,
isso que a gente esqueceu dá notícias ou retorna parcialmente no momento em que você sente algo no seu corpo, o seu Zé da farmácia não sabe te dizer o que que é e você precisa de ir para o hospital. Sim. Né? Porque você então supõe que lá vai ter alguém que se chama médico ou profissional de saúde de maneira geral, que vai conseguir dar um nome para esse seu sofrimento, para esse trazer seu luz desconforto. para aquela dor, a princípio. Mas você percebe que o próprio fato de ir para o hospital já reatualiza uma angústia muito primordial, Sim. que é essa angústia de você se ver completamente dependente do outro. Nessa situação, literalmente, a sua vida está nas mãos do outro. É interessante, né? Porque comparando o bebê conosco, hoje a gente tem uma certa consciência e possibilidade de agir, de defender ou de procurar o Zé da farmácia, né? Ou realmente, eu penso na defesa no sentido de procurar meios de não encontrar alguém. O bebê chorava ali sozinho até alguém chegar nele. Eu acho que a nossa consciência, em alguns processos, talvez possa atrapalhar. É a sensação que eu estou tendo quando estou te ouvindo agora, então, pela segunda vez. Talvez ela possa atrapalhar, porque conscientemente a gente posterga a chegada da ajuda. Mas faz sentido, porque esse incômodo realmente lembra momentos de escuridão e não consciência. Então, que coisa muito doida que a gente faz, né? Essa postergação de procura por ajuda, é claro que isso tem que ser visto em cada caso, né? Claro. Mas os ouvintes sabem que a gente fala de uma forma geral, mas para eles fazerem a analogia, né? Exato. Uma reflexão. Então, assim, o que acontece? Isso de forma, né, particular vai ter sempre um sentido único para aquela pessoa, mas não dá para a gente ignorar o fato de que ir para o hospital é você se colocar numa posição de fragilidade, né? Numa posição em que você depende do outro. E isso gera muita angústia, né? A gente se vê, né, subjugado ao outro é algo que gera muita angústia. Então, se a gente pode, de alguma forma, deixar isso um pouco mais para lá, a gente deixa, né? E vai tocando. E é interessante isso, porque o primeiro ponto que você traz desse mal-estar, dessa angústia, é, de fato, depender do outro. Né? A partir do momento que assumimos que dependemos, procuramos uma ajuda oficial. Então, né, numa situação mais tranquila e controlada, vai no consultório médico. Numa situação mais grave e importante, a gente vai para um hospital. Recebemos diagnóstico. E a partir desse momento do diagnóstico, como que a gente consegue perceber significado ou quem nos escuta, que passa por uma situação, pode ter esse primeiro ato de procurar uma ajuda, e quem seria essa ajuda? Ou a equipe que está ali assistindo, como que ela vai conduzir para entender esse significado e adequar a assistência a essa pessoa? Porque é importante, cada um é muito único, muito singular. E você acabou de explicar o porquê. Porque são os valores que nortearam, né, a percepção daquilo até então. Exato. Então, como que a gente consegue, que é o que a gente estuda e trabalha, né, através de encontros ou de conversas, qual que é essa sensibilidade que as pessoas, profissional ou não, que escutam alguém com dor, pode ter e trabalhar para tentar individualizar ao máximo aquela pessoa, respeitar ao máximo aquilo que norteia a dor dela. Você sabe que teve uma vez, eu trabalhei num hospital que eu coordenava um grupo com residentes médicos. Então, esse grupo, eu me encontrava com residentes médicos toda semana, durante 1 hora e meia, e eles, toda semana, traziam um caso que estava gerando algum tipo de dificuldade para eles. E aí, um residente que era muito engraçado, ele falou assim, nossa, eu fiz um teste hoje. Eu falei, o que você aprontou? Ele estava no ambulatório, ou seja, ele já era R2, então ele estava no ambulatório, e no ambulatório você dá diagnóstico, né? E aí, ele ia atender um paciente que ele ia dar o diagnóstico para esse paciente de um câncer de próstata. Que no caso deste paciente em específico, era uma doença indolente, ou seja, era uma doença que não representava uma ameaça direta para esse paciente, tanto é que ele nem iria precisar de fazer tratamento, era só acompanhamento durante, né, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, enfim, né. Só que quando esse residente dá esse diagnóstico, que para ele, enquanto médico, ele entendia que era uma boa notícia, né? Sim.
O paciente, quando recebe esse diagnóstico, o residente diz, ele ficou estranho, né? E uma das coisas que eu trabalhava muito com eles era dê ouvidos para o sentimento de estranheza. Todas as vezes que você achar que tem algo estranho, né? É porque tem algo ali mesmo, tem algo importante. E ele diz, ele ficou estranho. E aí eu resolvi perguntar para ele, por conta de tudo que a gente falava no grupo, né? Resolvi perguntar para ele, seu fulano, como é que o senhor escutou o que eu te disse? Ah, o próprio médico fez. O médico perguntou. Que legal. Exato. Porque esse tipo de coisa não é exclusivo do psicólogo, né? Você querer saber o que um diagnóstico significa para um paciente, isso é importante que todos nós profissionais de saúde saibamos, porque isso vai influenciar a maneira que você vai tratá-lo, né? Então, isso não é exclusivo do psicólogo, isso qualquer pessoa pode fazer, né? E eu vou fazer até um parênteses aqui na sua história, como, lógico, eu sou enfermeira dentro de um hospital, dentro do centro cirúrgico, mas fora, como voluntária, às vezes eu incentivo os acompanhantes, os cuidadores, darem uma desacelerada no ímpeto de decidir o que vão fazer por aquele doente e escutar, tipo, o que você está sentindo, o que você pensa sobre, o que você deseja fazer. Mas conta a sua história. Aí o médico voltou para o quarto. O médico, então, resolve fazer essa pergunta. Como é que o senhor escutou o que eu te disse? A resposta do paciente fez com que esse médico entendesse que ele precisava de ligar para um familiar e pedir para um familiar buscar esse paciente. Porque ele entendeu que corria o risco desse paciente, mesmo tendo recebido uma boa notícia, entre aspas, de uma doença, de ter um prognóstico bom, ainda assim esse paciente estava correndo risco de vida, de se matar, né? Então eu conto essa história porque essa pergunta do médico, como é que você escutou o que eu te disse, faz com que esse médico estabeleça uma conduta. Que conduta é essa? Chamar os familiares. Isso é uma conduta. Sim. Né? Conduta não é só prescrever medicação. Perfeito. A conduta, ela também pode ser uma conduta de âmbito social, que é nesse caso. 2 vezes. Né? Então, esse médico, por exemplo, consegue, então, a partir dessa pergunta, estabelecer uma conduta. Chamar os familiares, porque entendeu, a partir da resposta do paciente, que ele estava em risco. Né? Então, é muito importante, né, que nesse momento de hospitalização, né, nesse momento de receber um diagnóstico, que nós, profissionais de saúde, queiramos saber sobre o paciente. É importante a gente fazer uma diferença, que é, a gente sabe muito sobre a doença, mas a gente não sabe nada sobre o paciente. Né? Interessante. E você acha que a forma que, então, vamos pensar nos profissionais da saúde e fazer uma brincadeira de analogia com o ser humano. Você acha que, por eles, muitas vezes, pularem essa percepção do paciente, né, ou postergarem o acesso dessa informação, pode ser uma falta de preparo, uma falta de sensibilidade ou o próprio medo sobre aquela doença e até, de certa forma, o receio sobre aquela doença é o que leva a empatia para estar ali cuidando dela. Então, pode ser isso tudo. Oh, meu Deus! É assunto para o próximo bloco, então, né, Uri? Jura? Pode ser oh, meu isso Deus tudo. do céu. Né? Às vezes eu faço uma pergunta que eu acho que vai facilitar a sua vida. É porque é isso, na verdade, a gente nunca vai saber, a não ser que a gente pergunte. Né? Agora, então, o mesmo processo para um doente é para aquele que cuida. Exatamente. Ouvir, né? Então, assim, abordar o sofrimento não é sem efeitos para aquele que também faz essa abordagem. Sim, sim. Né? Perfeito. Então, eu acho que esse é um tema importante da gente discutir mesmo. É super importante discutir, a gente vai continuar discutindo mais um segundo bloco, Tá na segunda parte do programa, porque a gente chegou no finalzinho aqui do Portal da Cura. Você que está nos acompanhando, siga aí juntinho com a gente, conectado na Vibe Mundial. Você tem aí 2 minutinhos para pegar o café, um chazinho, chamar aí os colegas, amiga, família, para seguir esse papo do bem, esse papo do amor, até às 6 horas da tarde aqui comigo, Paty Kovacic, e meu convidado, o professor Marcos Neto. Até já! E vai terminar muito bem, como sempre, esse sábado maravilhoso aqui na Vibe Mundial. Então, seja muito bem-vinda, você, minha flor,
desta tarde, aqui no Portal da Cura, todos os sábados, eu, Paty Kovacic, como eu digo, eu sempre tenho a alegria, o carinho e a honra de ter vocês conectados aqui no Portal da Cura. Esse programa que tem um convite para a gente acompanhar sempre uma conversa mais leve e nos permitir caminhar, né? Por raciocínios, por filosofias ou por experiências de vida que nos permitam aprender um pouquinho ouvindo. Então, esse convite aqui, hoje, quem nos ajuda a viver essa experiência de aprender um pouquinho mais é um professor querido que pude conhecer nesse último ano, na pós-graduação do ICES de Saúde de Base Integrativa. Aliás, Base de Saúde Integrativa, corrigindo, é aquela coisa de aluno, né, ouvinte? A gente olha o professor já fica nervoso e nem é prova. Mas o professor Marcos Vinícius Neto, ele que é psicólogo, psicanalista, ele é especialista na área hospitalar e especialmente aqui a gente fala hoje também sobre outra especialidade dele, que é da oncologia. E no intervalo aqui do programa a gente estava até brincando que são escolhas muito claras para a gente, quando passar dos anos de vida, elas são reafirmadas. E ele dividiu comigo que essa experiência hospitalar desde a graduação dele, que foi logo ali, aqui pertinho. Não tem muito tempo. Mas esse tempo de dedicação ao ser humano, ao cuidar, trouxe para ele a expertise e muita história e bagagem para estar hoje aqui falando sobre sofrimento. E especificamente sobre o sofrimento psíquico na oncologia. Então, na primeira parte do programa, que foi super especial, ele falou um pouquinho desse conceito, né? Qual que é a nossa... eu perguntei ali para ele qual que seria a origem do sofrimento e o quanto a gente se responsabiliza também, né, ou é culpado, né, por alimentar uma notícia, criando da dor ao sofrimento. E ele explica ali o que significa cada uma dessas notícias, como que funciona o significado de uma notícia para cada um de nós, que pode vir lá, né, de experiências logo cedo, mas que são com certeza criadas e fortalecidas através de vivências e valores muito únicos e especiais a cada ser humano. Então, nenhuma notícia ela vai ser recebida igual para todos. E ali a gente falava sobre a notícia, por exemplo, no diagnóstico de câncer. Foi muito gostoso essa primeira parte do programa. Convido vocês para acompanhar e já divido com vocês qual foi a reflexão do final do programa e como a gente vai seguir esse segundo bloco. Mas antes disso, eu preciso fazer aqueles convitinhos mais do que especiais, que são os convites que nos unem aqui. O Portal da Cura traz aquela possibilidade de a gente refletir mais, como eu falei, sobre as práticas integrativas e terapias naturais, que são caminhos, possibilidades que você traz um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de aconchego à cabeça e coração e te condicionam a caminhar de uma forma mais consciente pelos tratamentos médicos, né? E como eu falei aqui, sobre receber e ser acompanhado nesses diagnósticos mais complicados, nesses diagnósticos mais especiais que acontecem dentro da área da oncologia. Temos um grupo maravilhoso de voluntários que se dispõem a cuidar e acompanhar todos os pacientes, que sentem no coração que isso pode ser uma possibilidade de caminho. E esse grupo ele se faz dentro de uma associação chamada Estevão e Maria Kovacic. Eu convido vocês para conhecer essa associação, conhecer esse grupo de pacientes que está no Brasil e ao redor do mundo. E qualquer dúvida sobre esse trabalho, qualquer orientação que você precise, sendo paciente ou cuidador, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui disponível, anota já o meu telefone e os canais sociais para a gente seguir esse papo juntinho ao longo da semana inteira. Nos meus intervalos de folga, respondo todo mundo, vocês já conhecem, eu não deixo de responder. Às vezes pode demorar minutos, às vezes horas, mas seguimos conectados, ok? Lembrando que todo esse trabalho que a gente faz de coração e de fato de uma forma voluntária, porque eu acredito nesse carinho, eu acredito nesse caminho e estou bem feliz hoje conectado com vocês. Como disse meu professor, revalidando esse meu desejo e essa minha vocação. Então anota já meu telefone, falo de São Paulo, o DDD é 11 e o telefone é 95595 5465 95595 5465 e os canais digitais do Paty Kovacic. A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube você vai assistir essa entrevista maravilhosa por inteiro e outras que nós fizemos anteriores, que vai ter outros profissionais contando das suas vivências, outras reflexões importantes, assim como depoimentos. Eu adoro ouvir histórias, porque apesar de os detalhes, né, mais científicos ou médicos,
eles possam ser distintos, às vezes o sentimento e a possibilidade de a gente se reconhecer no outro, que a gente chama de senso humanitário, ou até mesmo simplesmente a empatia pela história do outro, facilita a gente embarcar com mais fé e coragem na nossa própria história. Então, convido vocês para assistir esses depoimentos, essas entrevistas e entrar em contato comigo depois. O Pático Vatic, vocês escrevem como K-O-V-A-C-S-I-K. E o site da associação é aemk.org.br. Então, sejam bem-vindos aqui nesta tarde, para quem está conectando agora, seja bem-vindo ao programa e, mais uma vez, professor, seja muito bem-vindo aqui ao Portal da Cura por mim e para os nossos queridos ouvintes. Eu que agradeço. É uma honra ter você aqui do meu lado e eu sou obrigada aqui a falar um pouquinho sobre todos esses convites e essa oportunidade de encontro, mas eu juro que eu quero salvar cada segundo a partir daqui para ouvir a sua voz. No primeiro programa a gente estava falando, primeira parte do programa, você falou de uma forma muito gostosa sobre a questão do sofrimento, gostosa, eu digo, fácil de compreender sobre o sofrimento. Então, o que os momentos específicos, diagnósticos, podem significar de uma forma singular a cada um que escuta, que recebe. E eu terminei o programa falando de como também enxergar o que seria a dor ou sofrimento para aquele que acompanha alguém em dor e sofrimento. E joguei algumas possibilidades do que poderia ser o profissional ou o cuidador também postergar chegar na notícia da doença daquela pessoa. E você brincou que poderia ser vários caminhos. Então, me conte um pouquinho sobre o profissional e o cuidador à frente da doença da outra pessoa. Quando a gente está falando, né, do profissional de saúde, é muito importante, porque assim, quando a gente pensa, né, de uma maneira lógica, quem é profissional de saúde trabalha em lugares onde há muito sofrimento, né? Isso significa que essa pessoa deveria estar minimamente instrumentalizada a lidar com esse sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento é algo que acontece ali todos os dias, né? No entanto, a gente sabe que não é muito bem isso que acontece, né? Não. Até por isso eu perguntei. Os profissionais de saúde, de maneira geral, têm muita dificuldade de lidar com o sofrimento do paciente, com o sofrimento dos familiares. E aí a pergunta é, por quê? Porque é um paradoxo, né? Ou seja, você se forma para lidar com o sofrimento, né? Ou a sua formação envolve, né, se deparar com pessoas em sofrimento, né? E você tem dificuldade de fazer isso, né? Eu lembro que uma vez um médico disse assim para mim, Marcos, um médico muito querido, assim, muito amigo, inclusive hoje em dia, mas ele disse assim, Marcos, eu preciso que você veja um paciente, mas não é nada não, tá? É emocional. Eu achei super interessante. Eu achei super interessante, né? Ou seja, porque é uma fala muito sincera, né? Porque é uma fala que mostra o quanto que esse médico entende que tudo aquilo que é da ordem das emoções, do psiquismo, da subjetividade, tem menos valor àquilo que é da ordem do organismo, né? Que no caso dele é igual a nada, né? Sim. Não é nada, é emocional, sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa fala, ela também denuncia uma outra coisa. Denuncia uma dificuldade desse médico de lidar com o sofrimento, né? Porque tudo aquilo que nos gera dificuldade, a gente tende a diminuir de valor, né? Porque fica mais fácil de lidar. Sim, sim. Né? E eu gosto de, fazendo parênteses, quando ele te procura, sendo sincero, como você falou nessa fala, porque ele foi muito sincero com você, se expondo, então, exato, assim, mas ele não deixou de te procurar. Claro, claro. Tem até a preocupação que talvez seja um estágio à frente quando o profissional, né, na posição dele, percebe que pode ser um nada emocional, então, assim, não procura alguém que poderia dar uma assistência a qual ele sabe que ele não está preparado para. Sim. Exatamente. Não quis te cortar, mas é muito legal essa fala sua. Mas é exatamente isso, ou seja, essa fala, ela vai mostrando o quanto que esse profissional ali tinha uma dificuldade de lidar com o sofrimento daquele paciente, né? E aí, a gente se pergunta por que disso, né? A gente tende a responder essa pergunta porque, às vezes, de uma maneira apressada, que eu particularmente não gosto muito não, que é assim, a falta humanização. A gente tende a dizer isso, né? Ou seja, falta
ações de humanização, faltam protocolos de humanização, faltam algum tipo de ação dentro do hospital que envolva humanização. É verdade isso, mas eu não acho que essa resposta responde à pergunta. Ela responde parcialmente e acho que responde de uma maneira superficial, né? É muito importante a gente saber que, quando estamos falando de profissionais de saúde, estamos falando de pessoas que estão submetidos a um determinado discurso, que é o discurso científico, né? E todo discurso, ele tem algumas condições para ele operar, né? Seja o discurso científico, seja o discurso religioso, seja o discurso filosófico, ou seja, todo discurso tem condições necessárias e fundamentais e lógicas para ele poder funcionar. Uma condição para que o discurso científico funcione, ou seja, para que ele opere, é a objetividade, né? Então, isso é um exemplo que eu gosto de usar porque eu acho que fica claro, né? Assim, se você está com uma dor no joelho, Patrícia, você procura quem? O ortopedista. Chegando lá no ortopedista, qual pergunta você prefere que ele te faça? Patrícia, onde está doendo? Ou, Patrícia, o que o seu joelho significa para você? Boa. Onde está doendo? Por quê? Porque essa pergunta é uma pergunta objetiva que vai ajudar esse médico a chegar num diagnóstico e estabelecer um tratamento. Então, veja, a objetivação, ela é uma condição necessária para que o discurso científico opere. A grande questão é que quando você objetiva, isso tem um efeito, que é um efeito lógico, que é você dessubjetivar. Então, quando você escolhe fazer a pergunta onde dói, ao invés do que o seu joelho representa para você, você está privilegiando perguntas objetivas e deixando de lado perguntas subjetivas. Então, veja, né, essa exclusão da subjetividade, ela não acontece necessariamente porque o médico é desumano. Ótimo. Acontece porque isso é uma condição necessária para que o discurso científico opere. Sim, claro. Qual é o problema? É que essa subjetividade que é colocada de lado, ela não fica ali quietinha. Ela volta, ela retorna, né? E ela não retorna necessariamente com o paciente dizendo, doutor, estou sofrendo muito. Ela retorna quando o paciente está agressivo. Então, a agressividade, às vezes, é uma expressão de sofrimento, né? Ela retorna quando o paciente se nega a se tratar. Ou seja, ele não adere ao tratamento. A não adesão ao tratamento pode ser, por exemplo, uma escolha muito consciente, mas pode ser uma escolha sintomática, né? Ou seja, uma escolha que, na verdade, é uma maneira do sofrimento se expressar. Sim, né? Faz sentido. Então, esse sofrimento que é excluído pelo discurso científico, não porque é um discurso maldoso ou desumano, mas porque é necessária essa exclusão, ela retorna, né? É igual a poeira que você coloca por debaixo do tapete que continua te dando alergia, né? Então, essa subjetividade que é colocada de lado, ela vai retornar, mas ela vai retornar de uma maneira meio desastrada, né? E aí a equipe fica sem saber, né? Porque como que um paciente que está me dizendo que quer se curar não adere ao tratamento? Faz né? sentido. Ah, então ele está mentindo. Ou, então na verdade ele não quer se tratar. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, por isso que reforço, né? É muito importante a gente querer saber do paciente, né? E não saber da doença, porque isso a gente já sabe, né? Então, com relação ao profissional de saúde, essa dificuldade de lidar com o sofrimento tem inclusive a ver com o fato dele estar submetido ao discurso científico. E como e quando que a gente sai do discurso científico e começa a ir além, então ir para o subjetivo, como você falou, né? Quando a gente começa a trabalhar numa equipe com diversas especialidades, diversos profissionais, a qual um pode complementar o outro, orientar o outro, porque eu adorei
o que você falou sobre humanização, né? Somos humanos, estamos nos desenvolvendo. Da mesma forma que a ciência, né, evoluiu e para a gente conseguir fazer valer, se fez valer o discurso, agora a gente tem que ser humano o suficiente no sentido de seguir aprendendo, né? E se unir a outros profissionais com outras visões para ampliar isso. Essa é a minha visão como enfermeira. Mas e você, né, como o nosso doutor aqui, especialista nisso? Como que a gente muda esse processo? Eu acho que, vamos pegar o exemplo que eu dei anteriormente, né, de você no ortopedista, né? Então você vai no ortopedista, ele te pergunta onde dói, e aí ele chega à conclusão que você tem uma inflamação na patela. Isso significa que você tem que fazer fisioterapia, que você tem que ficar menos tempo em pé, que você tem que fortalecer a região do joelho, a musculatura ao redor da patela, enfim, ele vai te dar ali uma série de orientações. Mulheres vão parar de usar saltos. Exatamente. Bolsa. Só que isso significa que, a partir de agora, o seu corpo é outro. E isso vai ter um impacto na sua vida. Você é enfermeira e você não vai conseguir mais ficar tanto tempo em pé. Né? Você vai numa festa, você não vai poder usar o salto que você gosta tanto. Ou seja, isso vai gerando uma série de impactos na sua vida que vai gerando um sofrimento. Sim. E aí na outra consulta que você vai com esse mesmo médico que te atendeu tão bem, que fez um ótimo diagnóstico, você chega lá muito ríspida com ele. Você chega lá muito agressiva com ele, porque na verdade você está muito brava com tudo que está acontecendo com você, o que não significa que você esteja brava com ele. Então, o profissional de saúde, na verdade, ele precisa de ver para além da agressividade, por exemplo, nesse caso. Ou seja, não é uma agressividade comigo, é uma agressividade para mim, está sendo dirigida a mim, e só eu posso talvez ajudar essa pessoa. Quando, por exemplo, ele vira e diz para você: olha, Patrícia, eu estou entendendo que está sendo muito difícil para você essa inflamação. Né? Me conta como é que você está. Percebe que você faz um giro? Uou. Né? Me conta como é que você está. Percebi que você está agressivo, percebi que você não está confortável com esse momento, então me conta exatamente, né? Você nem precisa de dizer não, isso. Eu traduzindo, tá, me conta como você está, eu estou traduzindo, perfeito. Ou seja, eu entendo. Você não tem que bater de frente com a agressividade ou com a indiferença. Você tem que perceber que aquilo é uma expressão direta do que a pessoa está sentindo, com a dor que ela está sentindo. Fantástico. E a agressividade foi a maneira que ela encontrou de expressar o sofrimento. Porque vamos lembrar que o sofrimento, ele é a expressão, a maior expressão de singularidade. Por quê? Porque ninguém sofre do mesmo jeito. Você pode ter duas pessoas com a mesma causa de sofrimento, mas elas vão sofrer de maneiras muito diferentes. É maravilhoso ouvir você falando isso exatamente aqui no programa, porque se tem uma coisa que eu falo há 2 anos aqui nenhuma dor é igual a outra. Então, é exatamente isso, deixar de usar um salto alto, ou às vezes, me respeitem a comparação, queridos ouvintes, receber um diagnóstico de câncer, às vezes pode doer igual aos dois, né? E eu não posso desrespeitar a moça do salto, né? E eu não posso dar minha atenção somente ao outro, né? Porque, entre outras coisas, a gente tem que dar condições para as pessoas caminharem, não carregar elas completamente no colo. Mas é maravilhoso ouvir você falando isso aqui, porque é importante que as pessoas percebam isso, que a gente sabe o quanto é especial e única a dor, e por isso eu peço, até faço aqui a chamada de novo. Eu sempre brinco, né? Não vá dormir com essa dor ou com a dúvida sem se abrir ou conversar ou dar a chance de encontrar alguém que possa te apoiar, né? Esclarecer e te amparar nesse momento, né? Hoje, aqui no programa, é só o tempinho que vocês têm aqui para ficar em silêncio, refletindo sobre. Eu espero que em breve, se você estiver passando por uma situação que realmente precise, né, abrir o coração, largue as rédeas do controle, que eu já aprendi isso com o professor aqui, largue, né, tire essa necessidade do controle, né, e se abra a uma pessoa. E aí eu falo um pouquinho mais aqui. Se nesse primeiro encontro não foi confortável, não fez sentido, também não se obriga ali a estar. Siga caminhando com fé até encontrar um amigo ou um profissional que realmente consiga ter essa afinidade e esse olhar respeitoso com você. Mas, por favor, ouvintes, não fique paradinho sozinho com essa dor aí, tá bom? Vamos mexer esse caldeirão e vamos botar pra frente, trazendo um pouquinho de alegria e solução. Agora eu vou até
eu gosto de passar dica, essa frase que você falou da mudança do científico para o seu objetivo, eu gostaria até que você repetisse para os nossos ouvintes. Então, quando chega, né, a esposa ou o marido, né, o namorado ou a namorada muito pé da vida, frustrado, falando torto com você, isso que o professor falou é maravilhoso, né, e profissional da saúde, né, Uri, também, que está me ouvindo aqui, que tem muito terapeuta me ouvindo. Não é com você a questão, apesar que você está à frente para poder entender, né, aquele sofrimento, aquela frustração e aquele não esclarecimento ainda que a pessoa está vivendo. Então a gente tem que conseguir nos colocar numa posição neutra e transpor aquela irritabilidade, aquela frustração, aquele nervosismo, ou até às vezes o contrário também, a apatia, o desinteresse de falar, né, também não é com você. Então, respeitar um pouquinho esse momento e usar uma frase doce, como você falou. Você lembra qual a frase que você falou? Que o sofrimento é a maior expressão da singularidade. Isso, e como que a gente pode chegar na pessoa e transpor essa irritabilidade que nós chegamos? Que é você, às vezes, eu sempre digo que as perguntas mais simples são as melhores, né? De você dizer, olha, tô vendo que tá difícil, como é que você tá? Isso. Né? Porque tem uma psicanalista, que é a Maria Lívia Torinho Moreto. Ela tem um livro muito interessante que chama Abordagem do Sofrimento Psicanalítica nas Instituições de Saúde. Uma dica de leitura importante. A Lívia é uma pessoa que trabalhou muitos anos no Hospital das Clínicas e hoje ela está à frente do Laboratório de Psicanálise Saúde e Instituição da USP, do qual eu faço parte. Ela inclusive é minha orientadora de doutorado. E ela tem uma leitura, né, da abordagem do sofrimento muito sensível, né, que é a seguinte: quando você recebe um diagnóstico, por exemplo, diagnóstico oncológico, essa notícia e o tratamento também, né, da doença oncológica, sem sombra de dúvidas, é um acontecimento difícil na vida de alguém, né? E todo acontecimento difícil na nossa vida, ele gera sofrimento, né? A questão é que nós, profissionais de saúde, precisamos saber de como ou de quanto nós temos uma responsabilidade, né, na abordagem desse sofrimento, advindo dessa situação difícil, né? Você pode abordar esse sofrimento pela via do acolhimento, do reconhecimento, ou você pode abordar esse sofrimento pela via do silenciamento, né? E quando eu digo silenciamento, não estou dizendo de coisa muito caricatural, não. Não estou dizendo de você, enquanto profissional de saúde, dizer para o paciente não quero escutar. Não é isso. Estou dizendo de falas que muitas vezes, com a melhor das boas vontades, você diz, por exemplo, não fique assim, não é nada. Né? Ou pense positivo. Ou tenha fé, vai dar tudo certo. Né? Então, por exemplo, você que é enfermeira, quantas vezes você já não deve ter entrado num quarto, pegado um paciente chorando, e aí você pergunta o que está acontecendo, e ele te diz, acabei de descobrir que a minha doença não tem mais cura. E aí, diante dessa fala, nessa situação em que você é pega de surpresa, muitas vezes você diz coisas como essas, né? Como, por exemplo, não chora não, fica bem, vai ficar tudo bem, tenha fé, tenha esperança, né? Essas falas, por mais que elas tenham uma boa intenção por detrás delas, elas silenciam. Ao passo que, se você vira para essa pessoa que acabou de te contar, né, que recebeu um prognóstico fechado, né, ou seja, que descobriu que muito provavelmente vai morrer daquela doença, se você diz para ela simplesmente, me conta como você está. Percebe que isso abre a possibilidade para que essa pessoa faça o que, neste livro, essa autora chama de narrativa de sofrimento. Quando você narra o sofrimento, você faz com que esse acontecimento difícil, ele vire uma experiência subjetiva. Porque quando você conta uma história, você conta essa história a partir da sua subjetividade. Sim, né? Sim. Por outro lado, se você silencia o sofrimento, isso pode fazer com que esse acontecimento difícil vire um acontecimento traumático.
Ou seja, olha a responsabilidade Justamente. que a gente tem, né? E o quanto que é importante a gente estar instrumentalizado para abordar o sofrimento, não pela via do silenciamento, mas sim pela via do reconhecimento. Fantástico, fantástico ouvir isso. E agora nessa reta final de programa e com esse pensamento, né, com esse raciocínio, essas indicações, dicas boas que você trouxe, qual a palavra que a gente pode levar, né, ou qual o sentimento que você tem no coração nesse final de programa para os nossos ouvintes que estão vivendo a doença, câncer, ou para os profissionais, que a gente tem muitos terapeutas que acompanham o programa na rádio também. O que você diria, né, agora em começo de 2022, em meio a tantas experiências, né, de dor e sofrimento, e a gente segue, né, como você falou, com a mesma doença, mas cada vez com prognósticos e perspectivas diferentes, né? Uhum. Eu acho que a gente está vivendo, né, a gente está falando de um sofrimento aí, que é o sofrimento do paciente oncológico, e estamos vivendo, né, um momento em que o sofrimento é a primeira ordem do dia, né? Estamos falando do sofrimento advindo da pandemia, do sofrimento advindo da intolerância, o sofrimento advindo de uma possibilidade de guerra, né? Sim, então estamos num momento muito difícil. E eu acredito muito, e não teria como não acreditar, que a palavra é a única coisa que pode nos salvar, né? Ou seja, o diálogo, a interlocução, né? Quando a palavra morre, a violência aparece, né? Porque tudo aquilo que não pode ser elaborado pela via simbólica, ela vai tentar uma outra via de elaboração, né? Que é a violência com o outro, a violência com o próprio corpo, né? Ou seja, então, sempre apostem na palavra, na interlocução, no diálogo, porque só isso vai nos salvar. A gente está aí diante de uma cena pandêmica, né, que está dessa maneira, e ainda bem que agora está muito mais minimizada, mas que tivemos milhares de mortes porque as pessoas não querem conversar, porque as pessoas querem simplesmente justificar suas ações com base naquilo que elas acham que é correto. Sim, né? Sim. Em meio a tudo isso e no aprendizado de quase 2 anos de pandemia, e nasce guerra. Exato, e olha só. Pequenas guerras e grandes guerras, então... A gente não precisava disso, né? Justamente. Depois dessa guerra de biológica, anos. A gente ainda tem aí essa possibilidade de uma outra guerra. Mas eu agradeço, pensando em palavras, cada uma das palavras que você trouxe a nós hoje, né? Em especial, em nome dos nossos ouvintes, todos aqueles que com certeza vão levar com carinho, né, no coração essa nossa conversa e tudo que você trouxe de luz, né, ao meio à dor. Eu desejo a você, a mim, a esse mundo que a gente encontre, além das palavras, né, nessa possibilidade de reatar, né, os laços, né, trazer essa união, mais tranquilidade e mais respeito, né. Não é porque em alguma parte do mundo a lição da pandemia não foi aprendida que a gente não pode, né, nessa parte pequena do nosso mundo, gerar a primeira mudança e ação, né, professor? Mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Eu termino em paz esse programa e feliz demais por você estar aqui. Desejo que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos, claro, e seguir aí ajudando os pacientes. E não sei se você quer deixar algum canal de contato. Eu não sei se você está em Instagram, em Facebook. Tô no Instagram, meu Instagram é Marcos Neto. Tá. Nessa postagem eu marco você. Tá bom. E também vou colocar a indicação de livro que você colocou, que eu acho que é interessante para a gente seguir propagando a possibilidade de conhecimento. E a você, ouvintes, muito obrigada por mais um sábado aqui juntinhos. Vamos seguir conectados, né? Um cuidando do outro e com esse carinho, com esse respeito. Espero vocês até sábado que vem para continuar esse papo do bem, esse papo do amor no Portal da Cura. Beijos e até lá.